E mais uma vez está eu fazendo live em silêncio aqui. Bora começar tudo de novo. Bem-vindos ao Inglês com a Bíblia aqui no YouTube. Quem está no Instagram já vai chegando também. Link na bio. Quem está pelo YouTube, já vou apresentar a minha tela aqui para poder falar com vocês que hoje, o tema de hoje é Acts 4:31, que é Atos 4:31. E vamos estar falando aqui, fazendo esse aulão neste tema. Bom, quem está chegando, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito no meu canal ainda, porque toda semana eu estou aqui com uma aula para vocês. E será muito bem-vindo, vocês serão muito bem-vindos para participarem aqui comigo. Bora lá. Antes de eu dar continuidade aqui, então, deixa eu só avisar para algumas pessoas que estamos ao vivo. Bora lá. Bem-vindos. Vamos lá. Enquanto vocês estão chegando, eu vou pedir o seguinte. Deixa aqui para mim nos comentários. Qual é a live? Essa é a primeira vez que você está comigo? É a segunda? É a terceira? Vamos lá. Quantas vezes você já assistiu uma live minha? Você é novato? Você é rookie? Deixa eu até ensinar uma coisa nova para vocês, olha. Uma curiosidade. Se você for novato, ok? Vou botar aqui na tela, ó. Se você for novato, escreve aqui, ó. Rookie. Nos comentários. Se você já é aqui, tá aqui há mais tempo, só escrever para mim aqui, ó, que você é das antigas, você já é aluno, por exemplo, student. Se você já é aluno, se você ainda não é aluno, mas já me acompanha há um tempo, você pode colocar um outro termo que a gente vai colocar aqui em breve, que vai ser sei lá, vamos ver um termo aqui. Hello! Bem-vindo, já deixa o like aí, vamos lá. Rookie para novato, students, para quem já é meu aluno, e quem me acompanha só vai colocar aqui para mim older, ok? Só para a gente estar dando continuidade, já vou fazer a leitura para vocês aqui. Rookie, student, older, só se identifique. Né? Ao vivo, acontecem essas coisas. Meu gato. Bom, quem tem gato vai entender o que acabou de acontecer aqui. Anyway, let's continue. Vamos lá. After they prayed, the place after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Acts 4:31, deixei aqui a versão em português embaixo para a gente dar um check e familiarizar um pouquinho melhor com o que a gente está vendo aqui. Bem-vindo, bem-vindo. Se quiser uma melhor experiência, link na bio lá do YouTube. Vamos lá. Bora começar a marcar os pontos principais que a gente vai estudar e o que eu acho que a gente pode deixar para um outro momento, para a gente focar em coisas mais importantes. Então, por exemplo, o que eu acho que a gente pode deixar para não precisar focar, vamos marcar aqui, ó. Opa, setinha não. Ó, they, que são eles. O and também é tranquilo. Aqui também não vamos focar aqui. Então, tudo que eu tô marcando aqui em verde são coisas que a gente não vai estar focando, ok? Eu acho que foi. Bora lá agora marcar já algumas coisas para a gente estar trabalhando na aula de hoje. Vou marcar em vermelho. Então, vamos lá. Temos after. Eu já vou
explicar por que eu marquei isso daqui. Prayed. Were, vou marcar o de cima, porque em cima tem mais espaço, tem outro embaixo. Was shaken. Mínimo marcar de forma separada. E aqui. Bora lá. Agora sim, vamos começar. Ó, after they prayed. Nós temos aqui a primeira frase. Frase 1, after they prayed. Temos mais de uma tradução possível. E a que tem ali embaixo é o depois de orarem. Deixa eu jogar para cá. Só que... Preto. Vamos lá. After. After normalmente a gente entende como realmente depois, mas after pode ser depois ou após. Então, após uma situação, depois de alguma coisa, após. Após o quê? Eles prayed, nós temos o verbo pray aqui, que é orar, ok? Deixa eu botar aqui assim. Que é o pray, orar. E aqui, quem ainda não sabe, a maioria, a grande maioria, tipo 93% dos verbos. Quando a gente quer colocar no passado, simplesmente a gente vai colocar ED. Então, a gente tem aqui o passado, que vai ficar oraram, orarem, orou e etc. E eu vou botar etc aqui. So far, so good. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Usem um chat. So, pray, prayed. Orar, presente, pray. Passado, prayed. Então, um exemplo. Eu orei hoje de manhã. I prayed this morning. Ok? I prayed yesterday. Eu orei ontem. Você orou ontem. You prayed yesterday. E por aí vai, porque a beleza do inglês aqui é que quando eu coloco no passado, fica igual para todo mundo. Então, não importa se é plural, não importa se é singular, quantas pessoas estão na frase, que vai ser sempre da mesma forma. Então, aqui o pray, por exemplo, prayed, vai ser prayed para todo mundo. Combinado? Então, se eu falo nós, vai ficar igual. Se eu falo vocês, vai ficar igual. Se eu falo eu, vai ficar igual. Então, I pray, you prayed, he prayed, they prayed, e etc. Então, voltando para a frase. After they prayed. Após ou depois que eles oraram, ou após orarem, a gente vai adaptar aqui para a forma do português que vocês acharem mais conveniente para como você entende, ok? Vou repetir numa coisinha aqui. Deixa eu botar para cima. No inglês, acontecem algumas coisinhas que não acontecem no português. Então, algumas palavras já vão dar o sentido que a gente quer sem a gente precisar acrescentar muita informação. Então, isso acontece o quê? No português, por ser uma língua mais latina, e a gente aprender que a gente precisa de algumas ligações a mais, a gente, às vezes, na tradução, vai precisar adaptar e, sim, acrescentar informação para que tenha sentido. Então, quando eu coloco ao pé da letra, after they prayed, ao pé da letra seria após eles oraram. O que não faz sentido, não está correto
no português. Então, eu vou adaptar porque eu sei que essa frase em inglês está correta. E a adaptação tem a possibilidade, depois de orarem, após que eles oraram, depois de orarem e por aí vai, etc. A gente vai adaptar de acordo com a necessidade. Continuando. Então, há frases. O que é uma frase no inglês? O que a gente precisa para montar uma frase? O que precisa para montar a frase é pessoa, em seguida, o verbo de ação. O complemento não é necessário, tá? Então, o complemento é para completar. Então, um exemplo onde eu tenho uma pessoa e o verbo de ação e já formei uma frase. Jesus orou. Jesus orou. Jesus prayed. No caso, o versículo bíblico. Jesus chorou. Jesus cried. Já formei aqui uma frase sem precisar ter complemento. E aí, o complemento vem só para contextualizar, combinado? Vamos lá. Continuando. Segunda parte, segunda frase. The place where they were meeting was shaken. The place where they were meeting was shaken. The place. The place eu tenho o lugar, o local. Deixa eu marcar aqui. Vou mudar a cor. Ok. Então, vamos lá. Aqui nós temos o lugar, o local. Serve para os dois. E aí, eu quero que foquem aqui rapidinho comigo no where. Por que que eu quero que vocês foquem aqui? Porque tem uma coisa muito interessante quando a gente tem frases mais completas. O que que acontece no inglês aqui, ó? Normalmente a gente aprende que o where ele significa onde ou aonde. Até aqui tudo bem, galera do básico, tá tudo ok, tranquilo? Where, onde ou aonde. Agora eu vou dar uma informação um pouquinho mais aprofundada para vocês, que não é do basicão. E essa informação é o seguinte: quando eu preciso, por exemplo, ligar duas frases com o que, tá? Esse que em inglês vai entrar de acordo com o assunto que a gente quer. Então, repare que o where no inglês, quando a gente vai para a tradução lá embaixo, que está em português, tá o lugar em que. Em que. Mas ali não é onde ou aonde, tá? Que. E é justamente isso que vocês querem, que eu quero que vocês prestem atenção. Where, ele também pode ser que. Mas em que situações? Quando eu quero um que se refira a local. Ok? Se referindo, a lugares. Então, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para ajudar vocês. O lugar em que eu moro é reserva florestal. Exemplo. Um lugar que eu moro é frio. Vou fazer uma frase mais simples. O lugar que eu moro é frio. Então, eu tenho the place where, onde que eu moro, where I live is cold. Então, vou botar um exemplo aqui embaixo, ó. Vou botar um outro exemplo. Que eles foram no restaurante que você falou, tá? Então, aqui, ó, eles foram no restaurante que você falou.
Bora focar só nessa parte aqui do que no momento, tá bom? Que vai ficar. They went to the restaurant. Tem mais de uma opção. A restaurant. That you told. Opa. Told. Aqui eu tenho uma outra situação onde eu uso that, onde também a gente está usando o onde. Se eu mudo essa frase aqui, por exemplo, para uma frase como, em vez de eu falar no restaurante que você falou, e eu falo o restaurante que você foi, a frase no inglês vai mudar. Não vai mudar só no foi, vai mudar também aqui no meio. Então, you went para foi, they went to the restaurant that where you went, where you go. Vou botar aqui para ficar mais bonitinho. Onde você vai. Só para ficar uma frase mais bonitinha. They went to the restaurant where you go. Foram ao restaurante que você vai. Que aqui se transformou em where. Até aqui, ok? Estão conseguindo entender o que eu quis dizer? Eu queria explicar no que aconteceu com o que. So far, so good. Quem está conseguindo me assistir? Quem está no Instagram, quem está no YouTube. Eu sei que quem está no Instagram fica um pouquinho mais difícil porque não tem apresentação de tela que nem tem para quem está no YouTube. E aí pode facilitar, não, pode dificultar quem está aqui. Creio que sim, né? E agora ninguém perguntou nada, então eu creio que deve estar tranquilo. Bora continuar então. Eu vou puxar duas coisas agora. Que é where e o was. Eu vou puxar os dois e aí eu vou botar a observação aqui embaixo, ó. Na estrelinha de baixo. E o que que eu quero falar nessa estrelinha aqui, que where you was. Essas duas palavrinhas, elas são vindas da mesma palavra. Que palavra é essa? É o to be no passado. Lembra aquele to be lá da escola? Que vocês cansavam de repetir na escola? Provavelmente, se você na sua escola teve o inglês, né? Costuma ser bastante to be, to be, to be, to be, não sai do to be nunca. Anyway, where you was. To be. Normalmente a gente sabe que to be pode ser variações de is, are e when. São as variações mais conhecidas que estão no presente. Quando a gente quer colocar essas palavras no passado, a gente tem duas variações. Então, de 3, vamos para 2. Que é aí que fica a graça do negócio, para identificar fica bem fácil. Se vocês sabem quem é quem no presente, vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Um formato diferente. Se você sabe quem é quem aqui no presente, fica fácil de identificar eles no passado. Então, vamos lá. Passado. Passado, o que você tem que fazer? Você vai colocar um W, tá? Um W na frente. Então, eu vou botar 2 Ws aqui, que eu disse que só tem 2 variações. E quem representa, por exemplo, o am no passado é quem tem a letra A. Quem representa quem é is no presente, quando vai para o passado, é quem tem a letra S. Quem representa o are no passado é quem tem o RE no passado. Então, vamos lá.
as palavras em si vão estar mostrando para vocês qual a sua versão no passado. Então, se eu tenho A aqui, eu tenho um A aqui também. Se eu tenho um S aqui, eu tenho um S aqui também. E aqui, quem está representando, está aqui também. E esse E no meio entre o W e o RE aqui é só para poder facilitar a pronúncia de vocês, porque senão ficaria mais complicado, tá? Imagina, ro, não existe. Quem fica falando isso no meio de uma frase, né? Enfim. Tranquilo aqui, então? Então, se eu tenho to be no presente, eu quero fazer ele para o passado, boto um W, pego alguma coisa que já representa ali para estar representada no passado também. Então, bora para exemplos. A gente tem aqui na própria frase. They were meeting. They were, então, they are no presente, they were no passado. Meeting. Meeting é de se reunir, reunindo, no caso, eles estavam se reunindo. E por que eu tenho um was aqui? Porque esse was, ele está referindo ao local. Então, ao lugar lá do início da frase. Então, eu sei que neutro, local, animal, coisas em geral, que está no singular, é o equivalente ao it. Se eu for transformar isso para um pronome, para um I, you, he, she, it seria a escolha aqui. Então, it is presente, it was no passado. Até aqui tudo bem? Então, eu estou pegando o was, que vai estar vindo lá do outro lado. Então, vamos lá, ó. Para quem está na dúvida, esse was aqui, ele está vindo daqui. Beleza? E esses dois aqui continuam juntos. Então, the place was shaken. O que está acontecendo aqui? Eu tenho duas frases formadas unidas em uma frase. Então, se eu dividir, se eu tirar esse where, que eu acabei de falar para vocês ali, se eu tirar esse where, eu posso dividir em duas frases. Quais seriam duas frases? They were meeting, eles estavam reunidos. They were meeting é uma parte. E the place was shaken é a outra parte. Ó. Deixa eu fazer azul. Então, vamos lá. A gente tem frase 1 aqui, em azul, e a outra frase no rosa, que eu já coloquei, tem uma parte ali, então vem para cá também. Tá no rosa. The place was shaken, they were meeting é a segunda frase. E aí, o que aconteceu? Entrou o where, que eu vou botar em lilás. Tá acabando as minhas cores aqui. Entrou o where para juntar esses dois camaradas, essas duas frases. Então, na hora de juntar, eu tenho mais de uma opção. Opção 1, do jeito que está aqui, the place where they were meeting was shaking. Então, eu coloquei were meeting no meio das duas, da outra frase. Ou eu tenho a opção, por exemplo, the place, perdão, they were meeting in the place that was shaken. Aí já muda, complica um pouquinho mais a situação. A forma que está aqui é uma forma mais simples, porque aí eu vou mexer, a outra eu vou mexer em muitas informações. Beleza? Vamos esperar ver se eu não estou dando informação de mais de uma vez só. Ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Então, só para ter certeza aqui, eu vou colocar um coraçãozinho aqui no where. E aí eu vou botar ele aqui
para vocês ficarem atentos numa coisa. Aqui, vou botar aqui a observação que ele serve de ligação entre duas frases. Beleza? Ó, uma pequena pausa aqui para quem está me assistindo pela primeira vez, talvez a primeira vez essa live. Para quem não sabe, quem não é aluno tem a possibilidade de ter acesso a esse material aqui, depois de eu fazer esse rabisco todo, dentro do canal do Telegram, tá? Então, se você tá dentro do canal, vocês vão ter acesso a esse rabisco aqui que eu tô fazendo, e o link também direto para a live. Se você é aluno, vocês já sabem onde vocês vão encontrar a live também depois com o material. Caso não, me procura no privado depois que eu te respondo, se você tá meio perdido nisso. Bora continuar. Cadê minha seta? Aqui. Was shaken. And they were. Até aqui são coisas que eu já falei para vocês. E eles, to be no passado. Foi ou estava. Foram, no caso, porque são eles. Eles foram. All filled with the Holy Spirit. Cadê minha? Aqui. Filled, eu já comentei para vocês sobre esse ED, né? No início da aula de hoje, eu já falei que filled é esse. Aí resta saber o que é fill, com I e ILL. Então, fill é de encher, preencher. Filled, com um EDzinho, a gente então tem o sentido de enchido, preenchido. Ou, quando eu vou juntar com o restante da frase, eu vou adaptar para o resto da informação que eu tenho. Então, eles foram. Eles todos foram. Eles não todos foram enchidos. Pode. Ou preenchidos? Pode. Ok? Mas eu também posso falar que eles todos foram cheios. Ok? So far, so good? A ligação que eu fiz aqui, tá tranquilo? Ser cheio, que é o be, filled, que a gente tá vendo aqui. Então, todos foram cheios, preenchidos, enchidos com o Espírito Santo. Eu não vou botar aqui essa observação, porque Holy Spirit tem aquela canção, né? Holy Spirit, you are welcome, etc. No início da aula, eu também falei outra coisa. Que 93% aproximadamente dos verbos, quando eu coloco no passado, eu tenho ED. Mas eu ainda tenho aquela outra porcentagem que não é ED. E tá o exemplo aqui do spoke. Tá? O spoke é a versão que a gente tem para quem não vai... É uma das alternativas, né? Quando a gente muda o verbo. O spoke nada mais é... Spoke é o speak. No passado. Ok? Então, speak, falar, no presente, spoke, no passado. Então, deixa eu jogar pra cá. Beleza? E aí, como é que faz? Tem alguma lógica, teacher? Como é que eu faço para memorizar isso? É memorizando, não tem jeito. E eu indico o quê? Vai ficar lendo aquela lista com 50 verbos para memorizar? Não. O que eu sempre indico é, tem uma listagem de verbos que a gente chama de verbos irregulares, que são esses verbos que não vão seguir a regrinha do ED. E aí, como é que você vai fazer? Primeiro contato que você tiver com aquela lista, você primeiro vai fazer o quê? Você vai ler uma por uma, normalmente, vai ler um por um,
Mas você vai marcar somente aqueles que você já conhece. Aquelas palavras que você já acha importante, ou que você já viu, ou já precisou utilizar. Marca, anota, faz frase. Somente com as que você achar mais importantes ou que você já conhecer. Porque tem muitos ali que você não vai ver nem tão cedo. Ok? E aí, foca em aprender a regrinha do ED, que é a maioria dos verbos. So far, so good. Até aqui tudo bem? Quem está conseguindo me acompanhar? Lembrando que quem está no meu YouTube, se você não me segue ainda não tem o subscribe, aperta o botãozinho do subscribe e já perdão, já notifica aí, já ativa o sininho para receber as notificações de toda vez que eu abrir live aqui e não precisar ficar esperando o link, você já recebe um alerta no e-mail de vocês, combinado? Bora continuar então. Spoke é o speak no passado. São poucas as palavras que vocês vão precisar memorizar e praticar, tá? O resto segue a regra. Palavras que vocês vão precisar memorizar, por exemplo, que tem a diferença, que são do dia a dia, é o speak, tell, eat, drink, say, e o go. São os principais que são mais utilizados, que mudam na hora de você jogar para o passado. Então, um exemplo que eu dei aqui do go, que muda, ele está bem aqui em cima, ó. Eles foram, for, ir é go no presente. Passado fica went. Ok? Bora lá que estamos chegando ao fim. And spoke the word of God boldly. Boldly. God boldly. Ok? Não está dizendo que Deus é uma pessoa. Esqueci agora o termo. Não é uma pessoa que tem coragem de fazer as coisas, uma pessoa atrevida, nem nada do gênero. Quer dizer que. Opa! Oxe, ok, agora foi. Esse boldly aqui, ele está em concordância, ele está ligado, na verdade, sobre o falar. Que eles falaram a palavra de Deus, ok? The word of God tá junto ali, boldly, de forma impetuosa, de forma corajosa. E bold, deixa eu voltar com o meu mouse aqui. Então, bold, a gente tem mais de uma tradução aqui desse. Aqui. Ok. Bold. Bold, a gente tem situações como, por exemplo, bravura, bravo de bravura, de coragem, o sentido de bravura, coragem, impetuoso, audacioso, audacioso. E vamos parar por aqui. Já quando eu coloco esse li no final aqui da palavra, que é o exemplo de hoje, boldly, o que significa esse li do final? Esse li é o nosso famoso mente do final das palavras. Então, coragem pode ficar como, por exemplo, corajosamente. Audacioso, audaciosamente. Bravo, bravamente? Bravemente. Gente, português falhou aqui. Bravamente. Eu acho que seria isso.
ok? Com bravura. Beleza. Vou voltar até aqui, ó. É o mesmo sentido. Ok? É esse sentido aqui que vai dar. So far, so good. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Yes, no? Então, bora só fazer a leitura e recapitular aqui algumas coisas. Vamos lá. After they prayed. Frase 1. The place where they were meeting was shaken. Frase 2 e 3. And they were all filled with the Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit. Frase 4. And spoke the word of God boldly. Frase 5. Ok? Então, vimos 5 tipos de... Perdão. 5 frases. 5 sentenças, né? E todas estão no passado. Ok? Então, se eu for dar um nome para a estrutura aqui, deixa eu mudar a cor aqui. Hoje o tema seria passado. Com um S só, Rebeca. Tá? Então, hoje vimos um pouquinho do passado com Atos 4:31, Acts 4:31. Então, lembrando, quem não me segue, já dá um curte aí, já dá um subscribe, que eu vou continuar lá no Instagram hoje. Quem não tá no meu Insta também, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque lá você tem acesso ao grupo do Telegram, onde você vai ter acesso a esse material, que eu já vou botar lá já já. Então, deixa eu só me certificar que eu tô salvando. Ok, tá salvo. E see you, people. Thank you very much. Quem tá pelo YouTube. Vejo vocês lá no Instagram. See ya. Bye.